Fala galera, Laerte Viana na área. Sim, é verdade que para nós, público brasileiro, esse UFC 294 que rolou agora lá em Abu Dhabi teve uma certa dose de anticlímax com as saídas de Charles do Bronx e Paulo Borrachinha, porém também é verdade que foram substituídos à altura por Kamaru Usman e Alexander Volkanovski contra Khamzat Chimaev e Islam Makhachev, respectivamente, nas duas lutas principais. Vocês vão ficar por dentro de tudo o que aconteceu, então já deixa o like nesse vídeo porque é muito importante se inscrever aqui no canal para dar aquela moral, ativar o sininho. Cobertura completa os próximos dias também, o UFC São Paulo estarei lá em loco, então muita coisa bacana, conto com a inscrição e com o like de vocês aqui nesse vídeo. Valeu? Em fevereiro desse ano, Volkanovski subiu para o peso leve para tentar se tornar duplo campeão, ele que já é o rei dos penas, e teve uma sequência de 22 vitórias interrompidas por Makhachev, que fez a sua primeira defesa de cinturão dos leves num duelo parelho. Quis o destino que, antes do que todo mundo imaginava, apenas 8 meses depois, tiveram que ficar frente a frente novamente, e aí num contexto completamente diferente. Apenas 10 dias de preparação para o australiano, que pegou a luta de última hora, era basicamente cortar peso, não tinha nem tempo para se preparar, o que mostra o tamanho da sua coragem. O ato em si já é digno de aplausos. Ainda assim, por mais que a pressão estivesse, entre aspas, toda do lado do russo, para o Volka também valia muito, pois era uma nova oportunidade de eternizar de uma vez por todas o seu legado, porém esqueceram de combinar com o Makhachev, que mais uma vez provou, queiram ou não, gostem ou não do cara, que é craque, diferenciado. Para tirar ele do topo vai ser muito difícil. Se a primeira luta foi parelha, essa não deu nem para saída. O duelo começou com muito estudo, luta truncada na grade, estavam aquecendo e quando ninguém esperava, com apenas 3 minutos e 6 segundos do primeiro round, Islam Makhachev conseguiu um nocaute de cinema com chute alto que pegou na tampa da panela e levou o Volka ao chão. O australiano até tentou resistir, mas sofreu um forte ground pound e o árbitro interrompeu. Islam até saiu comemorando com o dedo na boca, pedindo silêncio num claro tom de desabafo. Aqueles que criticavam, duvidavam dele. A gente nas redes sociais, a torcida brasileira ali, até tava brincando ali, torcendo pro Volka, mas não tem o que fazer, meus amigos. Agora falando sério, tirando a parte emocional de lado, só com a razão, esse maluco é diferente, é um cracaço, tem evoluído cada vez mais, inclusive em pé. Vai ficar cada vez mais difícil achar brechas no jogo dele. Quanto ao Volka, apenas palmas pela coragem que o cara teve. Sofreu o segundo nocaute na carreira, mas nada apaga o seu legado e já garantiu que quer voltar em janeiro contra o William Topuria para defender o cinturão peso-pena. Vou falar os desdobramentos dessa luta em outro vídeo, esse é só sobre o resultado, mas detalhe que quando questionado ainda no octógono sobre quem seria o próximo, Islam falou que não importa, que ele não escolhe adversários, não falou nem o Charles do Bronx, nem o Justin Gaethje, que foram os nomes dados pelo Daniel Cormier, falou que isso é função do Dana White. Pode ser um bom sinal. Já no Common Event, podemos dizer até um duelo de gerações, afinal, Kamaru Usman reinou absoluto no meio médio durante alguns anos, só que vem de 2 derrotas consecutivas, está subindo para o peso médio e já aos 36 anos, o corpo com muitas lesões já dava sinais de que essa poderia ser uma chance derradeira para ele provar que poderia voltar ao topo do mundo contra o Chimaev. Invicto, embalado, chegou com um hype absurdo, muito favorito nas casas de apostas, para provar de uma vez por todas, tirar qualquer dúvida do seu valor e que ele é de fato um potencial próximo futuro campeão do UFC. E na prática o que vimos foram 2 respostas. A primeira, sim, Chimaev é diferente, é acima da média. E 2, Usman, embora já bastante desgastado, um tanto quanto veterano, ainda tem muita lenha para queimar. O duelo começou com o Usman não querendo tocar as mãos e em 10 segundos o Chimaev já voou nas pernas e fez o que faz com todo mundo. Quedou, foi para as costas e aplicou um sufoco, golpes no ground and pound e tentativas de finalização o tempo todo, 100% do tempo agredindo e movimentando. Um verdadeiro atropelo, 10-8 claríssimo, um round em que o nigeriano não conseguiu sequer tocar no adversário. O mérito do Usman foi ter sobrevivido à tempestade, né? Conseguiu, em alguns momentos, que Chimaev chegou a encaixar o mata-leão, resistiu e na segunda etapa, claro que fazer todo esse esforço cobra muito oxigênio. Não dá para você fazer isso durante 10, 15 minutos. É normal cansar. Não esperem que absolutamente nenhum homem no planeta consiga botar um ritmo na isometria, na luta agarrada durante a luta inteira. É simplesmente impossível. Naturalmente, Chimaev voltou mais cansado e não iria usar de novo a luta agarrada. Inverteu a estratégia, aceitou a luta em pé e teve poucos momentos, para falar a verdade, de grande emoção. Foi um pouco mais morna,
Daria para dar para qualquer um dos dois lados, mas faltando 40 segundos o Lobo conseguiu uma nova queda, não foi muito efetivo, mas na minha visão fez o suficiente para levar também o segundo round. Já no terceiro round, Chimaev voltou para a estratégia inicial e tentou duas quedas que foram bem defendidas pelo Usman, e aí o cenário mudou completamente. O Lobo estava visivelmente mais cansado e o nigeriano passou a crescer, conectou boas mãos na trocação, só que a esperança durou pouco porque o Chimaev conseguiu aplicar mais uma queda faltando 2 minutos e controlou por cima. O Usman até conseguiu se levantar faltando ali 30 segundos, eles partiram para a trocação franca no finalzinho, mas só que já estava decretada a vitória do Chimaev. Eu marquei 30-26 para o Chimaev, né? 10-8, 10-9, 10-9, mas entendo quem tenha marcado 2-1, 2 rounds para o Chimaev e um para o Usman, o que seria ali um 29-27. Só que teve um juiz que conseguiu marcar 28-28, conseguiu marcar um empate, o segundo e o terceiro round para o Usman, que sinceramente podem duvidar, podem discordar, mas eu não consigo enxergar. Eu marquei 30-26 e outros dois juízes marcaram 29-27. Então o Chimaev acabou tendo a mão levantada por decisão majoritária. 2 para ele e um empate. Parabéns para o Usman, que pegou a luta sem camp, apenas 10 dias de preparação, é basicamente viajar e cortar o peso, e ainda assim vendeu caro, fez uma luta dura, mostrou o nível do cara, né, o quão craque ele é. Parabéns para o Usman, acho que tem uma boa chance de dar certo no peso médio, e para o Chimaev também, fez a parte dele. Ah, cansou. Tudo bem, mas ainda assim venceu um ex-campeão de uma maneira até certo ponto dominante. O primeiro round que ele fez com o Usman, ninguém, jamais algum outro lutador nesse planeta tinha feito até a noite, barra tarde aqui pro Brasil, nesse UFC 294. Repito aqui, cansar é normal. Ah, mas se tivessem 5 rounds, o Usman poderia ter vencido. Ok, só que eram 3, então naturalmente a estratégia da equipe também é voltada para 3 rounds. Se fosse 5, talvez ele não teria usado toda a força no primeiro round, teria adotado uma outra estratégia e por aí vai. Não podemos pensar no e se, temos que pensar no fato, no que aconteceu. E o Chimaev venceu o Kamaru Usman e agora se coloca na posição de disputar o cinturão peso médio. Perguntinha sincera aqui para vocês. O que falta para aqueles que ainda não foram convencidos? O que falta o Lobo fazer para mostrar, para provar para vocês que ele é diferente, é um craque? Ninguém está falando que é imbatível, invencível, é o melhor do planeta, nada do tipo. Mas que ele é real, que ele é um produto para ser levado a sério. O que falta? Gostaria de saber isso de vocês e, claro, também o que acharam do nocaute brutal de Islam Makhachev para cima de Volkanovski na atração principal. Coloquem tudo aqui embaixo o que acharam das atrações. As lutas dos brasileiros já tá no outro card para vocês conferirem, então já deixem o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal, é muito importante o like, é muito importante se inscrever para dar aquela força aqui pro amigo, porque os próximos dias vão ser cheios, cobertura completa, tudo o pós-UFC 294 e como sempre, conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu!